Olá, olá, bom dia, boa Oi, tarde. Como é que vocês Bom estão? dia. Gabriela, Demetrios, Helena? Olá a todos, queridos amigos, um ótimo dia para vocês. Bom dia a todo mundo. bom dia para todo mundo. Bom Hoje tem dia! mais uma, inclusive, no time, não é isso, pessoal? Temos Isso. É reforço. isso mesmo. Bom, para iniciar, temos reforços, né? Para começarmos aí mais um bate-papo da manhã de hoje, é importante a gente se antenar, ou se inteirar, que o assunto de hoje é redes sociais e net-ativismo. Do que a gente vai abordar mais especialmente das redes sociais. O assunto é principalmente Facebook, que é o assunto que acabou reverberando aí, que acabou, vamos dizer assim, aparecendo com mais força ao longo da semana. E antes da gente começar, senhores desejam fazer as considerações iniciais de vocês, senhores e senhoras, senhoritas, e por aí vai? Eu quero, né? Começar dando um bom dia aí, uma boa quarta-feira, né? Eu convido as pessoas para participar da live e as pessoas falam, poxa, mas é 8h30 da manhã, já começar com um papo cabeça. E eu falo, a gente já começa assim, né? Então, desejar um bom dia. Acho que hoje o papo vai ser super legal. A gente vai falar bastante de algo bem próximo da gente, dos nossos alunos, que são as redes sociais. E é isso. Queria também fazer as minhas considerações iniciais, né? Perdão, dar um bom dia a todos e desejar uma ótima quarta-feira. E em especial, eu quero mandar um beijo e desejar muita força à minha querida amiga Elisa. Que você possa estar bem e saiba que muito em breve, assim que for possível, eu vou estar te dando um grande abraço pessoalmente. Força, minha querida amiga. Bem lembrado. Queria também dar um abraço para toda a comunidade do Magine, principalmente para a Elisa também nesse momento. Milena? Eu? Não, eu só queria dar um bom dia, mas um bom dia cansado e com sono, porque eu não costumo acordar cedo, então é sinceridade, né? Que eu. E também que eu tô aqui para representar os alunos e quem quiser também aparece para eu não me sentir sozinha aqui, tá? Isso, muito Só bem. isso. Vou pedir para o Zé começar a live às 7 horas da manhã. Deus que me Não vai. livre. Seria interessante, né? Não sei se teria audiência, né? Mas tudo bem. Vamos lá, é assim que segue. Então, como já foi dito, o assunto de hoje, mais especialmente, é redes sociais e Facebook, e netativismo, mas a gente não vai, como a gente não consegue fazer com nenhum dos temas, a gente não consegue abordar nenhum deles na sua totalidade. Então, a gente vai perpassar aí pelo que é mais importante acerca dessa questão. E hoje, diferentemente das outras situações, se Demetrios me permitir, eu vou pedir para romper aquela tradição e começar por mim hoje. Pode ser, Demetrios? Pode ser sim, com toda certeza. Vai ser muito bom aí o que você tem para nos falar. Manda ver, Zé. Então tá, joia. Bom, se a gente olhar com algum cuidado o que apareceu aí ao longo da semana, o Facebook talvez ele estivesse ou esteve aí nos assuntos mais comentados. E não o Facebook em si, mas uma campanha pedindo que grandes marcas deixassem de anunciar no Facebook. Aí a gente pode parar para pensar nessa questão com o seguinte olhar, com a seguinte perspectiva. Poxa, mas por que tem tanta gente se mobilizando, ou tem tantas marcas se mobilizando por essa questão de anunciar ou não anunciar no Facebook? Então, a questão posta é a seguinte: é, existe um conglomerado de marcas, um grande número de marcas, um grande número de anunciantes e mais um grande número de usuários que entendem que o Facebook poderia melhorar suas ferramentas de triagem, de auditoria, de entendimento do tipo de conteúdo que é vinculado e não propagar conteúdos vinculados à chamada cultura do ódio. E que o Facebook, por ser uma rede de grande alcance, não deveria, inclusive,
a qualquer custo alcançar lucro, mas que ele devesse, ou que ele deveria, vamos dizer assim, ter um cuidado de não dar encaminhamento, não propagar, não noticiar, ou até mesmo não aceitar anúncio pago de coisas que sejam maléficas, ou se não pudermos dizer maléficas, mas de coisas que suscitam a chamada cultura da discordância, a cultura do ódio. Então, a questão posta é mais ou menos isso. Mas qual que é o alcance disso para o tamanho da humanidade ou para o conjunto das pessoas? Então, pensemos na seguinte situação, tá? Eu vou tentar não me alongar, vou tentar dar um panorama mais geral e depois trazer para uma situação mais particular brasileira nossa e mais para a faixa etária que trabalhamos. Então, olha só. Quando a gente pensa o Facebook, a gente deve considerar o seguinte. Tem aí para a gente na tela um gráfico, uma arte, apontando as 10 empresas que têm maior valor comercial. Se a gente olhar da primeira até a 10ª, a gente vai encontrar principalmente empresas do varejo, de tecnologia, financeiro e seguros. Quando a gente olha lá a 7ª posição, o Facebook, ele vale em termos de marca pelo menos 80 bilhões de dólares. Se a gente fosse trazer isso para um câmbio made in Brasil, para um câmbio brasileiro, poxa, a gente teria que fazer pelo menos uma conta de $1 a R$5. Ou seja, 5 vezes 8, 40, o Facebook valeria pelo menos 400 bilhões de reais. Ah, professor, mas eu não tenho a menor ideia do quanto é 400 bilhões de reais. Estima-se agora que o governo brasileiro pagará entre aspas, né, oferecerá como ajuda aos brasileiros mais necessitados em 5 parcelas de R$600, que o governo brasileiro gaste por volta de 260 bilhões de reais. Ou seja, significa que o governo brasileiro gastará, em valores nominais, mais ou menos o que vale metade da marca Facebook. Só para a gente ter dimensão do quanto vale o Facebook e de quanto é essa grana. E se a gente fosse fazer uma comparação com outros players, com outros gigantes de tecnologia, poxa, dentro desse gráfico, a 2ª posição pertence ao Google. E aí o Google vale 160 bilhões de dólares como marca, ou seja, um Google equivale a 2 Facebooks, só para a gente ter uma ideia de como é que é essa questão desse mercado de tecnologia ou desse mercado de marcas famosas no mundo, vamos dizer assim. Ah, mas por que essas empresas, por exemplo, como o Google, como o Facebook, como a Microsoft, como a Samsung, que a gente quase não vê o produto em si, e a gente vê mais a marca, por que elas valem tanto no espectro, no conjunto das sociedades no mundo inteiro? Então, pensemos da seguinte forma. O Facebook, ele tem hoje no mundo por volta de 2 bilhões e 400 milhões de usuários. O YouTube, ele tem por volta, o YouTube e o WhatsApp, ele tem por volta de 2 bilhões de usuários. O Messenger, que é uma rede social e um comunicador também de propriedade do Facebook, tem mais 1 bilhão e 300 milhões. A 5ª rede social em maior número de usuários no mundo, que é o WeChat, tem por volta de 1 bilhão e 165 milhões de usuários. E talvez aí as outras duas menos frequentadas, mas que tem um número grande de usuários, como o Instagram, por exemplo, tem 1 bilhão de usuários, e o TikTok, que é a mais nova entre todas elas, dessas que a gente mencionou, tem aí por volta de 800 milhões de usuários. Ou seja, mal comparando, se a gente somar aí do Facebook até o TikTok, em termos de usuários, a gente encontra quase que a totalidade da população do mundo. Ou seja, o número ele fica muito próximo da população mundial. Isso indica o quanto essas redes sociais elas chegam a um grande número de pessoas. Mal comparando também, se a gente olhar para essa outra janela ou para essa outra arte, tem aí as 15 maiores populações do mundo. Então, quando a gente olha, por exemplo, a população da China, que é de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, e a população da Índia, que é de 1 bilhão e quase 200 milhões de habitantes, se a gente somar China e Índia, quase dá um Facebook. O Facebook ele perde um pouquinho para a população da China e da Índia, que são as duas populações do mundo, as duas maiores populações do mundo somadas. Ou seja, significa que essas redes, mal versando, mal comparando, mal dizendo de uma forma bem simplista, elas alcançam muita gente, elas alcançam gente a rodo. E só para a gente olhar com cuidado,
Por exemplo, quando a gente volta lá no gráfico que apresenta as 15 maiores redes sociais, a gente tem que considerar o seguinte, que o Facebook pertence a um dono. O Messenger pertence ao mesmo dono do Facebook. E o WhatsApp também pertence ao mesmo dono, que é Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, são empresas de um mesmo grupo, que é o grupo do Mark Zuckerberg. Então, só para a gente guardar referência, guardar relação. Até aqui, senhoritas, senhoras e senhores, tranquilos? Tranquilos. Eu só queria fazer um Claro. adendo aí. É porque quando a gente mostra esses dados, parece que a gente entra em contradição com aquilo que eu falei na live passada, né? Que tem muita gente que não está conectada, né? Aí a gente tem de novo a impressão de que estão todos, né, conectados, né? Mas eu acho que aí, Zé, também se considera que uma pessoa pode ter mais de um perfil, né? Inclusive tem perfis comerciais, né? E uma outra coisa, você disse que o Facebook tem um dono, que é o mesmo dono do WhatsApp, por exemplo. Então a gente vê aí um monopólio, né? Um monopólio das redes sociais, né? É quase um conglomerado das redes sociais. A conta que tem que ser feita é assim, Gabriela e aos demais. Facebook, WhatsApp, Instagram e o Messenger pertencem à mesma empresa. Aí, quando na live da semana passada a gente falou de cabos submarinos, que o Facebook é um dos maiores, por exemplo, influenciadores e mantenedores desse tipo de empreendimento, que é estender um cabo de fibra ótica de um continente ao outro, não é feito despropositadamente, tem propósito, né? E o propósito é continuar sendo um grande player, e aí a gente vai pensar mais à frente um grande player do que, né? Haja vista, por exemplo, que o Facebook é uma empresa super privilegiada, porque ela oferece a plataforma, mas ela não produz conteúdo. E isso também, Gabriela e aos demais, vai ao encontro do que a gente faz. Por exemplo, a gente, nesse momento, está falando bem ou mal da casa que nos atende. Por quê? Porque, por exemplo, nós estamos no ar agora. E a escolha de estar no ar no Facebook, ela teve um propósito. A gente poderia estar numa outra plataforma, com outro conjunto de ferramentas, mas o Facebook é a rede popular de maior alcance. A maioria das operadoras no Brasil de telefonia celular, elas permitem no conjunto lá do seu plano de dados, seja num pré-pago, seja no pós-pago, o uso de redes sociais como o Facebook, sem descontar da franquia de dados. Ou seja, o uso do Facebook para a maioria das operadoras de telefonia celular, que é o grosso do usuário no Brasil de internet, ele é gratuito. Então, por exemplo, isso dá alcance. E dentro do que você falou, realmente, Gabriela, eu deveria e devo fazer esse reforço, que a gente não quer dizer que cada uma das pessoas tem apenas uma rede social. Você encontra pessoas, por exemplo, que tem lá Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, só para a mesma pessoa tem 4 redes sociais, se vale de 4 ferramentas. Então a gente não pode separar só por pessoa. A gente tem que considerar que, além do Facebook concentrar uma grande quantidade de serviços, muitas das pessoas elas são usuárias de quase todos os serviços disponibilizados pelo Facebook. Ô, Zé, beleza? Oi. Só uma dúvida, o YouTube também faz parte desse monopólio? O YouTube ele tem 2 bilhões de usuários, né? Mas ele pertence a uma outra grife, a uma outra marca, a um outro conglomerado que está aqui, ó, que é o Google, que é a segunda marca mais valiosa do mundo. Então, ele também pertence a um conglomerado, mas Facebook, por exemplo, é uma marca, uma grife, um produto, e o Google é uma outra grife, uma marca, um outro produto. Se a gente olhar, inclusive, no que a gente apresentou inicialmente, como é que essas empresas são categorizadas, ela é estranho de se pensar pelo seguinte, o Google é visto como uma empresa de tecnologia, mas o Facebook ele é apresentado como uma empresa de mídia. Então, talvez ambas elas operem mais ou menos no mesmo mercado, mas na hora que a Infomoney e mais a fonte utilizada pela Infomoney foi categorizar, colocou Facebook e Google
como categorias de marcas, ou categorias de produtos, ou categorias de serviços diferentes. Beleza? Beleza. Bom, esse outro gráfico aqui, eu acho ele bem pertinente, eu acho ele bem interessante, pelo seguinte: se a gente contar lá de cima para baixo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, a gente encontra o Brasil. Aí, quando a gente olha o que é azul é a expectativa de crescimento até 2023. E o que a gente vê em pretinho, aí em cinza, é o alcance dessas redes em 2018. Então, o que esse gráfico ele traz para a gente? Ele traz a realidade dessas redes sociais até 2018 e mais uma perspectiva de crescimento até 2023. Então, por que eu acho que esse gráfico, e mais especialmente esse dado, ele é emblemático e interessante de ser pensado? Pelo seguinte: a gente não vê grande crescimento comparando, por exemplo, Brasil, Indonésia, Rússia, México, Filipinas, Japão, Vietnã, Alemanha, Inglaterra, Turquia, Coreia do Sul e França, das redes sociais. Mas quando a gente olha lá, principalmente China, Índia, a gente vê um crescimento muito grande, um crescimento exponencial. Então, significa o seguinte, voltando ao que a gente disse anteriormente, a China, ela é muito provavelmente a localidade hoje com o maior número de usuários de redes sociais. E ela tem tendência de aumentar. Ela tem o que se chama na economia, o que se chama na estatística de viés de aumento. Assim como, por exemplo, a Índia, ela já tem um grande número de usuários de redes sociais. E ela tende a aumentar um pouco mais essa quantidade de usuários. Mas por que esse dado é importante, interessante, ele deve ser pensado? Pelo seguinte: porque os grandes players, as grandes marcas de tecnologia, quando eles desenvolvem um produto, uma solução, um tipo de anúncio, um padrão de comunicação, como são produtos globais, o alvo na qual se mira a comunicação, ele perpassa pela localidade que tem maior número de usuários. Você faz uma propaganda mais massiva, mais assertiva e mais direcionada para a localidade onde você alcança mais. E aí isso também relembra aquela live que a gente falou de redes de 2G, 3G, 4G, 5G, que é a questão da densidade, que é a propaganda, ela é direcionada para onde eu tenho maior alcance. Então é assim, China tem grande perspectiva de aumento em número de usuários, Índia tem grande perspectiva em aumento de número de usuários. Então, são situações que a gente deve olhar com algum zelo, com algum cuidado, porque a gente fala assim, não, o Brasil, ele é um dos países no mundo que mais usa o Facebook. É hoje, 2020, mas se a gente olhar no horizonte dos próximos 2, 3 anos, talvez não se mantenha dessa forma. Talvez parte, inclusive, do que a gente vê na nossa timeline, para aqueles que têm, na nossa linha do tempo, para aqueles que têm Facebook, talvez hoje não seja fortemente influenciado pela cultura de outros países, como China, como Índia. Mas, ao longo do tempo, se essa tendência de crescimento, se esse viés de aumento ele se mantiver, a chance disso acontecer, da nossa influência também vir de países do Oriente, ou então da Índia, é muito grande, é muito tenaz. Ô Zé, Oi. eu queria fazer um adendo aí, só para lembrar, né, só para contextualizar, que a China e a Índia são os países mais populosos do mundo, né? Então, é a região onde tem a maior concentração populacional do mundo. São países que são verdadeiros formigueiros humanos, como você mostrou naqueles gráficos de população. Então, talvez também tenha uma relação estreita no que se refere a acesso e número de pessoas, né? Então, é quase que natural que a gente veja esses em relação a esses países. Sem dúvidas. E só por você ter mencionado essa questão de alcance e população, só para a gente olhar com algum cuidado. Por exemplo, quando a gente pega lá a rede social com o menor número de usuários, que é o Pinterest, vamos dizer assim, e a gente olha as populações do mundo, a gente percebe que a última rede social apresentada aqui tem uma população, tem um número de usuários muito maior do que a população dos Estados Unidos da América, que é a terceira maior população do mundo. Então, a gente está falando que a 15ª rede
social de maior alcance tem mais alcance, tem maior número de usuários do que a população dos Estados Unidos, que é a terceira maior população mundial. Só para a gente guardar referência. Só para a gente não achar assim, poxa, esse negócio de rede social está muito distante da gente, está muito longe, alcança poucas pessoas, é mais coisa da molecada. Não, não é. Ela está presente nos mais variados perfis da sociedade, nas mais variadas classes sociais e nas mais variadas mídias e formas de se apresentar dentro dos lares das pessoas, seja com as crianças, seja com os adolescentes, seja com os adultos, ou seja com a população da chamada maioridade. Bom, fazendo um recorte mais made in Brasil, mais próximo da gente, eu trouxe mais duas outras informações que são as seguintes. Eu peguei os dados lá do TIC Kids Online, que é uma pesquisa coordenada todos os anos pela CGI e pelo CETIC. O CGI é o Comitê de Gestor da Internet no Brasil. Significa que nada se modifica na internet brasileira, em termos de protocolo, em termos de registro, sem passar pelo CGI. E fiz 2 recortes demográficos, né? Deixa eu usar o termo certinho, porque tem um professor de geografia aqui na live, senão ele vai brigar comigo, né? Quais foram os 2 recortes demográficos que eu fiz? Eu peguei lá a população de 9 a 17 anos, que é a população que é chamada de adolescente ou de criança, ou melhor, de criança e adolescente. E separei o seguinte, o uso de redes sociais, no gráfico da esquerda, por região brasileira. E aí, o que eu queria chamar a atenção, para a gente direcionar um pouco mais a nossa conversa? Todas as barras em verde são usuários de Facebook. Então, quando a gente olha lá do norte ao centro-oeste, ou seja, da esquerda para a direita no nosso gráfico, a gente deve considerar o seguinte, do norte até o centro-oeste, o Facebook é a rede preferencial da molecada de 9 até 17 anos. Isso fazendo um corte demográfico por região brasileira. Quando a gente faz um outro corte demográfico, que é a renda familiar, quando a gente olha dos que não indicam renda, até os que indicam, por exemplo, mais de 3 salários mínimos, então no que a gente chama de classe C e D, o Facebook ele também é a rede preferencial de uso. Por quê? Porque a rede, a barra verde, vamos dizer assim, ela indica o Facebook. Então, se não tiver nítido em termos de visualização, o verde é Facebook, o laranja é Instagram, o azulzinho, Demetrios, é Twitter, eu sei que é a sua rede preferencial, e o rosinha aí Exatamente. É o Snapchat. Né? Então, é assim, não importa quando a gente faz o corte demográfico de 9 a 17 anos por região, ou não importa quando a gente faz um corte demográfico por renda, o Facebook ele é, no Brasil, a rede preferencial entre a molecada. Isso se verifica em todos os cortes demográficos possíveis? Não. Tem uma outra situação que isso muda um pouquinho de figura, que é o seguinte. Quando a gente pega a mesma pesquisa, que é de 2018, que é a mais recente, olhando esses indicadores, olhando o indicador criança e adolescente por rede principal de uso, e fazendo um corte demográfico por classe social, aí essa situação ela se modifica um pouco. Por quê? Porque o laranja é Instagram e o verde é Facebook. Aí quando a gente olha as classes A e B, a rede preferencial é o Instagram. Quando a gente olha a classe C, a rede preferencial é o Facebook. Quando a gente olha a classe D e E, a rede preferencial também é o Facebook. Ou seja, mal falando, mal comparando, olhando de uma maneira bem simplista, o Facebook ele é a rede preferencial das classes C, D e E, mas ele não é a rede preferencial da classe social A. Tanto é, inclusive, que hoje se especula, se diz, se apresenta que o Facebook ele passa por um processo que outra rede social contemporânea do Facebook, que não existe mais, que é o Orkut, que o Facebook ele passa por esse processo de popularização e que parte das pessoas que têm uma renda maior sai do Facebook, inclusive, ou deixa de utilizar o Facebook preferencialmente para poder se destacar dentro dos perfis da sociedade. Então, por exemplo, tem um outro dado na mesma área do gráfico, aí, ou muito próximo do gráfico, que eu até não encontrei uma outra forma de representar, acabei colocando uma letrinha B do lado, que é a seguinte: quando a gente sai do perfil, quando a gente sai do corte demográfico,
classe social quando a gente olha no geral. E quando a gente sai também do corte demográfico por idade, quando a gente pega no geral a totalidade da população que responde pesquisa, o Instagram, ele é a rede preferencial. Mas é assim, ele é uma rede preferencial que vem se consolidando. Por quê? Porque historicamente nas classes B, C, D e E, o Facebook sempre foi o queridinho. O Facebook sempre foi, vamos dizer assim, a bolacha recheada do pacote. Que legal. Bom, eu penso que eu apresentei aí o cenário e agora, assim, o cenário, a penetração, o alcance desse tipo de rede. E agora eu gostaria de ouvir os meus colegas. Quem vai apresentar? Eu posso dar uma contribuição aí, se for mais adequado para esse momento. Eu tenho uma consideração também para fazer, Demetrios, mas eu cedo meu Por espaço favor. para você. Não, pode você primeiro, depois eu entro aqui. Eu queria só fazer um comentário aí puxando a sardinha para a geografia, né? Nós temos dentro da geografia hoje pesquisas e estudos a respeito do cyberespaço, né? E por quê? Porque dentro da geografia se tem o espaço geográfico como principal objeto de estudo, né? Atualmente há um certo consenso de que o espaço geográfico é o objeto de estudo da ciência geográfica. E quando a gente fala de espaço geográfico, nós estamos falando do espaço físico dos lugares, né? E quando a gente tem um espaço virtual, será que isso também se torna um objeto de estudo da geografia, né? E aí, de novo, eu venho querer desmistificar algumas coisas, né? A gente tem a impressão de que tudo isso, as redes sociais no geral, elas funcionam de uma forma mais ou menos autônoma, né? É como se fosse uma rede invisível. E, de certa forma, até é. Só que, para tudo isso funcionar da forma como é feito, existe sim uma espacialização disso, né? Então, eu queria só retomar o que o Zé falou na semana passada, que ele falou sobre os cabos submarinos. Pois é, justamente dessa forma que toda essa realidade virtual, ela se materializa no espaço geográfico, né? Cria-se estruturas espaciais, estruturas urbanas, né? Para abarcar e contemplar o funcionamento de todas essas redes. Basta a gente ir hoje para a Avenida Paulista ou para qualquer centro de cidade, que a gente pode observar, por exemplo, a quantidade de antenas que a gente tem hoje materializadas no espaço geográfico, né? Elas expressam justamente essa relação que o homem estabeleceu com o meio, né? De uma realidade virtual, mas que essa realidade virtual, ela não funciona sem uma realidade material, né? E aí vem a pergunta, né? Só porque é virtual não é real? Eu acho que talvez seja uma pergunta quase que filosófica, né? Só porque é virtual não quer dizer que é real? Não, é super real. Tanto do ponto de vista virtual, onde se estabelecem diversas relações, quanto isso vai se expressar nas relações que o homem estabelece com o meio, né? Tem um exemplo que eu gosto muito de dar a respeito dessa questão do cyberespaço, é que hoje a gente tem uma série de, não só de redes sociais, mas de aplicativos e jogos que conectam o usuário com o seu espaço de vivência. Eu me lembro quando saiu aquele jogo Pokémon Go, e as pessoas andando com o celular na rua para pegar um Pokémon que é virtual, mas que ele precisa ser caçado no espaço de vivência, no espaço real. Então, é um momento em que você conflui essas duas espacialidades, né? O que eu acho bem interessante, assim. Na verdade, era esse o adendo que eu ia fazer. Você comentar isso, eu me lembro do Pokémon GO, que quando eu ia para o Imagine,
Ali perto da estação de trem, ficava um tumulto de adolescente após a escola, fazendo essa procura, né? Não só adolescente, também tinha adulto, tá? Mas, assim, visivelmente, pelo uniforme escolar, a gente via muito adolescente ali em torno da estação procurando. Era o professor Demetrius que chegava, né? Chegava jogando Pokémon na sala, né? Também. Não, Procurava. E era uma coisa bizarra, né, gente? Porque a gente via o pessoal com o celular na mão e correndo. E aí você olhava e você falava, meu, camarada, não tem nada aí. Não, mas tem aqui você tem que levar em consideração que tinha que lançar a Pokébola para ela acertar direitinho. Não é algo simples. Né? Não, e é um jogo de simulação que tem como base referências geográficas reais. Então, assim, ele se realiza dentro do espaço virtual, né? E se tornou realmente uma grande rede, porque você competia com outras pessoas para ver quem é que caçava. Bom, enfim, eu não joguei, mas eu sei que tinha isso. Você podia interagir com outros usuários, né? A vivência era virtual, mas ela era também territorial, né? E ela era toda georreferenciada, o que eu acho que é bem interessante e que nos mostra um pouco, de uma forma um pouco mais lúdica, né? Essa relação. Porque daí a gente está conversando aqui, tem um monte de gente assistindo a gente, e a gente pensa que tudo isso funciona sozinho. Não, isso exige uma estrutura espacial, material, né? Isso está na nossa paisagem, na paisagem da cidade, por exemplo. Perfeito. Silêncio. Agora é o Demetrius. Posso ir? Demetrius? Não, eu sempre digo assim que é uma aula, né? Tudo isso, a gente vendo coisas do qual não faz parte do nosso dia a dia, parar para pensar sobre esses temas. Muitas vezes essas coisas são feitas de uma forma muito mecânica, né? Você abre o seu aplicativo de rede social e vai usando, mas não tem uma ideia da onde isso veio, né? De como que ele se processa em todos esses sentidos, e ouvi-los aqui, né? De uma forma tão clara, falando sobre isso, é sempre algo muito importante para mim. Eu acho que para muitas pessoas que estão nos vendo aqui agora também, acabam compartilhando desse meu sentimento. Como a minha área de atuação direta é as ciências, biologia, a gente sempre tenta trazer para o contexto, né, de todos esses assuntos alguns aspectos das ciências biológicas, né? Então eu vou falar um pouco agora, vou dar uma contribuição dentro desse contexto maravilhoso que todos vocês já falaram, sobre uma coisa que é muito comum nessas redes sociais, que é o efeito manada, né? Que é o comportamento que muitos seres humanos, muitos seres vivos, eles acabam tendo também. Eu só peço um minutinho aqui de atenção de vocês, de calma, para que eu possa colocar aqui, ó. Está no ar? Estão vendo? Sim. Pessoal, então eu vou falar um pouquinho sobre o comportamento de manada. E eu quero começar isso daí com um trecho de um livro chamado Maria Vai com as Outras. Se as ovelhas fossem ao Polo Sul, Maria ia, mesmo com frio. Se fossem para o deserto, Maria ia, mesmo sentindo calor. Se fossem comer jiló, Maria comia, mesmo sem gostar. Um dia, Maria passou a pensar por si e não seguiu mais as furadas das outras. Então, essa é uma imagem da capa do livro Maria Vai com as Outras, da autora Silvia Orthoff. Isso é muito significativo. Eu, quando comecei a minha pesquisa, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre esse assunto, eu me deparei com esse livro infantil,
E aí eu acabei me encantando com a simplicidade, com a objetividade e com a qualidade, né, que ela aborda esse assunto, que é o comportamento de manada. Como que as pessoas, e no caso aqui os animais, eles acabam se comportando e agindo dessa forma que a gente conhece popularmente como Maria vai com as outras, né? Então, eu resolvi usar essa imagem, esse trecho aqui, para a gente ilustrar um pouco desse comportamento que é tão comum entre nós seres humanos. Dando seguimento, vem aquela pergunta, mas o que é o comportamento manada, né? Então, para tentar responder um pouco isso, eu sempre digo que na biologia, na nossa maravilhosa disciplina de biologia, existe a especialidade que estuda o comportamento dos animais, chamada de etologia. E dentre os mais variados comportamentos, existe esse conhecido, que é o comportamento de manada. De uma maneira simplificada, eu posso dizer que o comportamento de manada é a relação que os indivíduos em grupos reagem todos da mesma forma, embora não exista uma direção planejada. E por que eles reagem todos dessa forma? Em busca de uma proteção, busca por abrigo, busca por alimentos, ou seja, é algo da sua sobrevivência. Então, alguns animais, eles acabam agindo dessa forma. Originalmente, esse termo comportamento de manada, ele vai se referir ao comportamento dos animais, mas também vai se aplicar aos seres humanos. Então, eu decidi pegar essa imagem aqui de um animal icônico, né, para falar de comportamento de grupos que agem sempre da mesma forma, que é o búfalo, né? E aqui no nosso país, na ilha de Marajó, que fica no estado do Pará, é uma das maiores criações de búfalos que tem no nosso país, tá? Então, eu resolvi ir por esse caminho aqui para tentar fazer essa relação dos animais e o comportamento dos seres humanos, que, sob essa perspectiva, vai ser algo muito parecido. Alguma dúvida, amigos, colegas? Querem falar? Não, achei ótima a sua comparação. Bom, trazendo toda essa condição do comportamento de manada dos animais para a perspectiva dos seres humanos, a gente pode falar dos aspectos psicológicos e sociais desse comportamento, né? Então, professor de psicologia Nelson Destro Fragoso, da Universidade Mackenzie, ele cita 3 fatores importantes para a reprodução do comportamento de manada nos seres humanos: necessidade de aprovação, necessidade de pertencer a um grupo e medo de castigo. Então, esses 3 fatores, eles acabam convergindo e eles estão muito presentes na repetição desse tipo de comportamento. E eu vou dar um exemplo de cada um deles. O ser humano, ele é um ser social. Ele precisa de apoio. Ele precisa que reforcem as suas atitudes o tempo todo. Então, para saber se aquilo que ele fará é a coisa certa, ele acaba precisando dessa aprovação. Esse fenômeno, ele acontece psicologicamente em tomadas de decisão, como o voto. Como as pessoas precisam sentir o apoio da sociedade, elas votam naquele que está mais propagado, aquele que está em evidência. É óbvio que a gente precisa fazer uma ressalva aqui e dizer que isso não é regra, né? Tem aquelas pessoas que muito conscientemente, independente de quem está mais em evidência, ela vai manter a sua posição de voto, mas muitas acabam indo por esse comportamento assim de seguir um grupo e ter essa aprovação.
Uma necessidade de pertencer Ô, a um Demetrio, grupo. Oi, desculpa, não, diga, só para André. corroborar o que você falou, em eleições, tem muita discussão na época de eleições se as pesquisas de opinião pública deviam ser divulgadas, né? Para Sim. não ter essa tendência. Então, realmente, né, como você disse aí. Perfeito, André, exatamente. Vamos falar um pouco de pertencer a um grupo. Isso é uma coisa fantástica, né? Dentro das tomadas de decisão que uma pessoa tem, ela muitas vezes ela faz isso não porque ela acredita no que ela está fazendo, mas ela leva em consideração a opinião dos pais, no pai, da mãe, do grupo do qual ela faz parte, dos amigos. É muito comum a gente ver os adolescentes, por exemplo, eles não levar em consideração algo que a mãe ou que o pai fala, mas leva em consideração a mesma coisa que um amigo fala, né? Ou aquele grupo do qual ele faz parte. Então, isso é uma necessidade que todos nós temos, né? De pertencer a um grupo. E o último fator aqui que ele cita é o medo de castigo, né? Voltando ao exemplo do voto, no voto em manada, além da necessidade de apoio e aprovação, há também um receio, um medo de errar sozinho, caso a decisão não se revele a acertada. Então, aquela coisa de votar no candidato que está com maior evidência, que está com chances maiores de ganhar, para que eu não dê o meu voto para uma pessoa que possa vir ser uma perdedora nessas eleições, por exemplo. Então, esses três itens aqui, né, esses três fatores, eles estão muito presentes na reprodução desse comportamento tido como comportamento de manada, tá certo? E indo para a minha última parte aqui, eu peguei uma imagem, né, que mostra vários aplicativos de rede social, né, como foi muito bem falado pelo Zé já, né, como elas funcionam e tudo mais. Então, comportamento de manada é algo humano, é algo que faz parte da essência do ser humano. E, obviamente, isso vai se repetir nas redes sociais. Um estudo publicado na revista Science, chamado Viés da Influência Social, um experimento randomizado. Pessoal, tudo isso estava em inglês, tá? Eu dei uma traduzida livre aqui, porque senão eu não ia saber falar esses nomes todos aqui. Então, esse estudo ele vai demonstrar que um produto ou um serviço ele tem mais chance de ser curtido ou de ser aprovado quando o primeiro comentário sobre ele é positivo. Ou seja, uma opinião positiva inicial faz toda a diferença sobre as opiniões que seguem. Então, nesse contexto, a gente pode falar sobre as fake news, né? Surge uma fake news e todo mundo segue porque acha que isso tem alguma relevância ou que tem algum fundo de verdade. Tem aquelas pessoas tidas como influencers digitais, né? Eu nem sei exatamente o que é isso, mas elas acabam tendo uma representatividade grande dentro desse contexto, e isso a gente pode, em partes, dar uma explicação desses comportamentos pelo efeito de manada. E aí eu deixo algumas referências, né, aqui que eu usei para que a gente chegasse a esse ponto, e eu abro para algumas perguntas, dúvidas, coisas que vocês queiram perguntar aí para mim. Se você me permitir, eu gostaria de fazer só mais 2 reforços, baseado no que você falou, né? 2 ou 3, né? Vou começar pelo seguinte: tem muito analista político no Brasil que fala que o brasileiro não gosta de votar, né? Que o brasileiro gosta de ganhar. Então, o brasileiro ele vota
inclusive por efeito manada, naquele candidato que está na frente na pesquisa eleitoral. Então, a professora André também acabou fazendo referência a isso. Esse é um ponto. O segundo ponto, quando você traz essa questão do efeito manada, é interessante pelo seguinte, porque normalmente as pessoas elas ingressam, elas permanecem na rede social cuja qual os amigos estão. Então é assim, a avaliação positiva do amigo, ou a avaliação negativa do amigo sobre aquele produto, sobre aquela rede social, define muitas vezes a permanência ou o ingresso de uma determinada pessoa a uma rede social. E Perfeito. por último, né, para a gente colocar também mais uma vez em evidência essa questão do efeito manada, já passam de 100 marcas, já passam de 100 anunciantes de grandes corporações mundiais que já anunciaram um boicote aí na última semana ao Facebook. Então, há essa campanha de forçar ou pedir com que o Facebook, ou exigir com que o Facebook passe a ter uma análise mais cuidadosa sobre aquilo que é ventilado, sobre aquilo que é propagado na própria rede. E aí, assim, por que essas marcas elas têm força? Também por conta do efeito manada. Por quê? Porque o Facebook dessas marcas são anúncios pagos, então essas marcas elas pagam para apresentar lá, para se verem dentro do Facebook, para poder alcançar as pessoas que o Facebook alcança, mas elas não querem os seus produtos associados a esse tipo de comportamento da cultura do ódio. Tá? Eram só essas três coisas. Eu também queria acrescentar, eu vou lembrar de cabeça aqui, no Guarujá, em 2014, 2015, se eu não me engano, uma mulher foi linchada e morreu por causa de uma notícia falsa, mal interpretada nas redes sociais. Barbaridade, né? Então, eu lembro disso, André. Cruel. Ela botaram uma foto de um caso antigo, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2008, parece. Aí aconteceu um sequestro em 2014 no Guarujá. Essa foto parecia supostamente com essa mulher, que estava na rua. Os transeuntes viram ela, começaram a linchar, teve gravação e tudo na época do lixamento dela, e ela chegou a falecer, né? Ou seja, né, sem um pouquinho de reflexão, né, um tempo para refletir criticamente sobre aquela notícia ali no Face, né, ocorreu uma tragédia. Assim, eu só para né, dar uma complementação sobre tudo isso, dizer que isso é um comportamento humano. Nós, seres humanos, nós vamos repetir esse tipo de situação em muitas tomadas de decisão que nós fazemos diariamente. E essas redes sociais, elas são utilizadas por seres humanos. Então, obviamente, esse tipo de comportamento ele vai estar sendo reproduzido lá. E aí a gente vê coisas como essa que você bem trouxe, André. É uma crueldade, assim, que se você parar para perguntar para aquela pessoa, ela vai falar, não, eu vi indo lá bater e eu fui junto, eu nem sabia o que estava, né, o que eu estava fazendo direito. Né? Então, mas nós, como sendo seres que temos consciência, capacidade de pensar, a gente pode refletir para que essas situações elas não aconteçam com tanta frequência, né? Que a gente possa antes ali fazer um julgamento. Será que é isso? Será que não é? Será que eu devo fazer mesmo, né? Será que é bem assim? Então, eu quis trazer um pouco disso, até no livro da Maria Vai com as Outras, chegou uma hora que ela parou para pensar, ela falou, chega, não quero mais seguir os outros não quero mais comer jiló. Eu nem gosto de comer jiló, por que eu vou comer jiló só porque todo mundo está fazendo isso, né? Então, era basicamente isso aí que eu tinha para falar. Eu peguei um caso extremo, rapidinho, mas eu queria comentar também, assim, de repente mais próximo, um comportamento da gente num jogo de futebol no estádio. De repente não é um comportamento que a gente está no dia a dia, mas vai levando ali, euforicamente, com os outros da torcida, pertencente a um grupo. E outro caso, comigo especialmente, foi vendo um filme ano passado, um blockbuster lá da
da Marvel, e como eu tinha um carinho especial, porque eu vi os quadrinhos quando criança, e eu fui ver bem no começo do lançamento, eu percebia, né, todo um envolvimento das pessoas, né, vibrar, chorar, gritar durante o filme, e me peguei fazendo isso, coisa que eu não costumo fazer, né, de ficar gritando, de ficar torcendo durante um filme, né, mas me envolveu ali, né, era só isso. Eu comentei um caso extremo também, mas não é só de crueldade. Eu queria fazer uma pergunta reflexiva e provocativa, e aí vocês respondem. Vocês acham que esse efeito manada, ele consegue tirar a autenticidade das pessoas? As pessoas deixam de ser autênticas porque elas começam a seguir? Porque até dentro das redes sociais, quando a gente começa a seguir uma pessoa, a gente clica no botão seguir, né? A gente começa a seguir. E também somos seguidos, né? Será que esse efeito manada, ele tem a capacidade de tirar a autenticidade das pessoas? O que vocês pensam sobre isso? Você tem 2 horas, Gabi? Tô brincando. Oi? Você tem 3 horas aí para pergunta difícil, hein? Porque assim, eu acho que hoje a gente acaba caindo nessa coisa do efeito manada, dos memes, e que a gente vai compartilhando, mas eu também creio que dá para a gente manter a nossa autenticidade no modo como a gente se comporta dentro das redes. E aí eu não sei o que vocês acham disso. A Milena, que é jovem, né, Mi? A Mi pode falar um pouco mais, está sempre envolvida aí nas redes. Eu também sou jovem, hein? Que conste nas notas taquigráficas que eu também sou jovem. Eu ia fazer algumas ponderações. Que, por exemplo, eu, na minha juventude, né, gente, eu sou adolescente, a única daqui, então eu posso falar. Risos. E Lugar de fala. Eu vejo que... Sim, eu tenho lugar de fala de adolescente. Então, eu vejo que os adolescentes, por exemplo, eles são muito Maria vai com as outras, e tipo, eu sou Maria vai com as outras de todo mundo, principalmente alunos, ou a gente que usa rede social mesmo. Tem um exemplo muito bom, que agora, principalmente na quarentena, o TikTok aumentou de um jeito que eu vejo todos os meus amigos usando. Tipo, e era uma coisa vergonhosa de se fazer. Era uma coisa, tipo assim, ao mesmo tempo que... É porque é vergonhoso quando você não é famoso, entendeu? E aí todo mundo na quarentena não tem o que fazer, aí vai lá e faz um TikTok. Aí outra pessoa vê que tá fazendo, aí vai fazer um TikTok. Não, ela também passou vergonha, eu também posso passar. E aí todo mundo passa vergonha junto e a vergonha fica menos ruim, sabe? Então, tipo, eu acho que isso acontece muito, muito, muito com a gente adolescente. Milena, deixa eu só fazer uma observação. Tem uma coisa mais difícil do que fazer um vídeo do TikTok, que é explicar para sua mãe o que é o TikTok. Sim, ela vê os vídeos. Eu nunca fiz TikTok. Eu ainda não cheguei nesse nível da minha quarentena. Eu acho que um dia vai chegar, não sei. Mas todo mundo tá fazendo, e algo que até na sala de aula, tipo, alguém vai pegar as respostas com alguém e fala assim, não, mas tá errado. E aí a pessoa, não importa, eu só quero que a minha fique igual à sua pra gente se ferrar junto, sabe? Então não importa se a pessoa tá certo ou tá errado. Olha eu entregando todo mundo aqui. Mas o que é um TikTok? O que é um TikTok perto de fazer uma live, né? Isso sim é bem emocionante, porque você tá ao vivo. E então, outra coisa também... E outra coisa também pra que mim, eu ia falar... Vem em mim, TikTok. E outra coisa também que eu ia falar são sobre as fake news, que eu não vi isso ainda no Facebook. Eu acho que o José Carlos pode me falar melhor. Mas como eu uso bastante o Instagram, quando você posta um stories que ele é fake, que ele não é verdade, o Instagram censura, igual quando censura alguma foto muito pesada e fala fake news. Ele já avisa que é fake news para você não acreditar naquilo, sabe? Quando é photoshopado e esse tipo de coisa. Então, pelo menos no Instagram, é porque eu tô mais no Instagram, eu vejo isso. E
mais milhares de exemplos que a gente faz que é efeito manada e que, assim, tem uns que tem realmente problema, mas tem outros que eu também só vou. Uhum. E eu acho que a gente se aproveita desse efeito manada para atingir outros objetivos, né? Como, por exemplo, a gente tem o ativismo nas redes sociais. A gente se utiliza bastante das redes sociais hoje para nos manifestar politicamente, esboçar o que a gente pensa sobre determinado assunto, sobre um posicionamento político. E a Milena é militante, né, Milena? E talvez você queira falar um pouco sobre esse tipo de participação nas redes sociais. E, sobretudo, hoje, em tempos de pandemia, quando a maioria das pessoas ainda estão reclusas, né? E eu espero que estejam reclusas. Então, as pessoas que antes se organizavam presencialmente, hoje elas acabam encontrando, bom, mesmo antes da pandemia, né? Mas agora de uma forma mais acentuada, as pessoas acabam encontrando nas redes sociais um canal, né, para canalizar aí as suas demandas de lutas, de opiniões e posicionamentos políticos. E a Milena, Então, como militante. Eu achei que você ia falar antes, meu Deus do céu. Mas então, falando um pouco sobre isso, eu percebi a entrada de muita gente falando sobre política. Eu não sei se é porque eu também entrei nessa época, mas depois muita gente começou a participar fazer política dentro das redes sociais, ou falar sobre política até nas redes sociais com as eleições de 2018, né? Então, tipo, eu vi muita coisa e todo mundo falando. Eu não sei se é porque eu também entrei nessa época, mas, enfim, eu acho que vocês podem confirmar aí se teve realmente esse aumento. Sobre ativismo e militância na internet, como a professora Gabriela falou, eu sou militante de uma organização política e eu consigo falar um pouco sobre isso. Tem duas coisas. Depois que a pandemia ela começou, a gente geralmente não usava tanto o recurso da internet para fazer toda a nossa militância. A gente teve que começar a fazer isso. E duas coisas. Além de eu ver que isso é mais acessível, principalmente para as pessoas da minha idade, porque, por exemplo, a sede da minha organização política é na Sé, em São Paulo. E muitas das vezes, os adolescentes que eu chamava para participar de alguma ação e tudo mais, não poderiam sair de Mauá, que a gente de Mauá, enfim, não poderiam porque os pais não deixam, porque não tem dinheiro, enfim, várias outras coisas. Ao mesmo tempo que isso se torna mais acessível para as pessoas, porque a maioria das pessoas tem acesso à internet em casa, tem acesso a ver as coisas que eu posto, a ver as coisas que minha organização posta, tem um problema. Como a gente usa isso, como a gente faz as coisas que a gente posta, as coisas que a gente milita, ser acessível para as pessoas ao todo, para a população ao todo. Porque, por exemplo, a gente posta artigos nas nossas redes sociais e tudo mais, a gente faz artigos, enfim. E eu, como adolescente, eu vejo um problema nisso quando se trata de quantos adolescentes têm o hábito de ler? Quantos adolescentes têm o hábito de pegar um artigo e entender o que está escrito ali? Então, ao mesmo tempo que a gente é mais acessível, a gente tem que tomar cuidado em como ou a forma que a gente milita na internet para a gente fazer isso ser acessível principalmente para os adolescentes. Eu, como aluna do Magine e tudo mais, eu sempre tento fazer isso. Então, é muito bom a gente usar memes para falar sobre isso, charges. Eu estou entrando agora no mundo do stencil também, que é um tipo de arte de rua, que é com tinta vazada e tudo mais. Não trouxe um exemplo, alguém pode mostrar um dia, e eu posso falar sobre isso um dia, né? Enfim, então, essas formas de militância são mais acessíveis para as pessoas, ao mesmo tempo que tem coisas vídeos, por exemplo, falando sobre política e tudo mais. Hoje em dia tem vários grupos, tem vários canais no YouTube que são
muito acessíveis. Tem, por exemplo, um grupo muito famoso hoje que é chamado de Funkeiros Cults, e é pessoas realmente da favela que falam sobre política, estudam sobre política e falam de uma forma muito, esqueci a palavra, mas muito simples, real, de fato, assim. E tem também o Chavoso da USP, que, pelo amor de Deus, vocês precisam ver os vídeos dele, que também são muito acessíveis para todo mundo. Ele fala de política de um jeito muito simples, que você dá para entender, e com gírias da quebrada e tudo mais, sabe? Tem também outros, tem vários outros. Eu, por exemplo, eu sou vegana, para quem não sabe. E eu fiz uma conta no Instagram que se chama Mãe Virei Vegana, porque o veganismo, ele é muito falado que ele é elitista e tudo mais, que só rico pode ser vegetariano ou vegano, e que precisa de muito dinheiro. E eu, como uma pessoa pobre, que sou vegana há 3 anos já, eu queria mostrar que não é assim, sabe? Então, tem vários problemas onde as coisas na internet, ela pode trazer, como, por exemplo, também, eu vi um vídeo de uma menina que ela é uma ex-Chiquititas, que eu estava falando até ontem para vocês que ela é uma ex-Chiquititas, e ela fez um vídeo explicando o que é direita ou esquerda. E não estava errado, de jeito nenhum. E ela mesma falava isso para as pessoas buscarem mais depois informações, porque aquilo é só a ponta do iceberg. E realmente, só que, qual é o problema disso? Você posta um vídeo falando umas coisas que são muito incompletas, de fato, que não dá para entender quase nada ao mesmo tempo. Quantas pessoas depois, quantos adolescentes, que a maioria das pessoas que seguem ela são adolescentes, ela é uma Chiquititas nova, e ela tem 18 anos por aí, e a maioria são adolescentes, mas quando a gente fala isso, quantas pessoas depois vai pesquisar livros que falam sobre direita ou esquerda, quantas pessoas vai procurar artigos que falam sobre direita ou esquerda? Então, a maioria das pessoas, elas vão usar aquele vídeo como referência para se basear no que é direita ou esquerda. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que a gente pode ajudar, a gente também pode trazer desinformação, e desinformação está tanto na direita quanto na esquerda, entendeu? Então, eu, como militante, eu vejo esses problemas e eu tento trazer, como adolescente, como estudante, como secundarista, eu tento trazer a minha militância e o falar de política, que é algo que deveria ser simples, que todo mundo fala como, nossa, a Milena gosta de política, na escola mesmo, tipo, nossa, a Milena fala de política, e ela fala do Bolsonaro, e ela fala sobre essas coisas, que não deveria ser, sabe? Porque, ao mesmo tempo, tipo, tem muitos memes falando sobre a política hoje, tem muitas coisas que dá para ser mais acessível, que dá para trazer para os adolescentes, e é o que eu tento trazer com a minha militância. A gente vê a internet, a gente realmente viu isso, principalmente em 2018, a internet, ela influenciando muito a política, como, por exemplo, os movimentos do Ele Não, agora, por exemplo, os movimentos do Fora Bolsonaro. Então, tipo, tudo isso eu acho que está muito ligado, sabe? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que tomar cuidado com as coisas, eu acho que é uma boa oportunidade, como a gente faz aqui as lives e tudo mais, de trazer isso para a população ao todo, para os adolescentes ao todo, e é o que a gente tem que fazer, trazer a política como uma forma acessível, de fato, para a gente, porque não adianta eu ficar falando um monte de coisa constitucional, de política e o que está acontecendo no STF e tudo mais, porque a gente tem que trazer de um jeito muito simples para todo mundo, entende? Então, é isso que eu tenho que trazer com a minha militância, e é isso que eu vejo, pelo menos, dentro dessa pandemia, onde eu tive que fazer, a minha organização teve que se virar para fazer a militância inteiramente na internet. É isso. Nossa, Milena. Muito bem. Queria comentar 2 exemplos que você deu aí, que o Chavoso da USP, eu conheci ano passado num vídeo do Quebrando Tabu, onde ele vai para o Quebrando Tabu responder alguns comentários que ele teve bem de ódio contra ele, né? Então, foi a partir disso que eu conheci. Realmente, é muito bom, né? Eu vou até procurar mais. Eu não sabia que ele estava fazendo vídeos mais diretamente. Ele faz uns vídeos, ele estuda na USP, né? E ele é da Quebrada e tudo mais. E ele faz uns vídeos explicando como ele entrou na USP sem nenhuma grana, sem, tipo, ter cursinho, sem nada, sabe? Não é querendo fomentar a meritocracia, porque isso não é uma discussão, não deveria ser, e ele critica pelo isso menos, né? E ele critica isso mesmo nesse vídeo, a meritocracia. Sim, realmente. Então, tipo,
Os vídeos deles são muito bons. Simplesmente assistem e entrem no grupo Panqueiros Cuts, que também é muito legal. Que é do O Facebook. Vinícius também deu uma contribuição importante. Realmente, as vidas negras importam foi um movimento muito grande e que teve repercussão até fora das redes, né? Vários jogadores, quando voltou, né? Infelizmente voltou o futebol lá no Rio, mas jogadores fizeram os gestos Gente, contra o esqueci de racismo. falar uma coisa. Hoje está sendo a greve dos entregadores, hoje, dia 1º. Entregadores de aplicativo. Isso, do iFood, do Rap e qual é o outro? Do Uber Eats. Isso. E eles estão fazendo essa greve pelo valor baixo que é pago a eles. Tipo, eles recebem uma merreca. Assim, não preciso nem falar sobre isso. Tem vários casos, né, na internet falando sobre isso. E também tirando que eles não têm amparo nenhum quando se trata de segurança. Por exemplo, eles estão na rua vendendo comida, eles estão à mercê do Covid-19, eles estão à mercê de um acidente, e eles não têm nenhum amparo desses aplicativos, eles não têm nenhuma segurança que eles trazem. Além de que, como eles recebem uma mixaria, imagina a tortura que é você carregar comida nas costas com fome. Então, tipo, muitos, eles dependem disso para alimentar a família e tudo mais. Então, tipo, tem muitos problemas nesses aplicativos. Eu uso esses aplicativos e muita gente usa, acho que qualquer um de vocês, enfim. Então, hoje, a gente está fazendo uma greve para não pedir comida para esses aplicativos para lutar contra essas injustiças que são feitas para eles, entendeu? Então, não peçam comida, é isso. Façam em casa. Vegana, de preferência. Olha a Isso que a influencer Milena... aí. A questão ela é interessante pelo seguinte, né? Com filtro ou sem filtro, com efeito manada, sem efeito manada, a gente deve perceber e reparar bem que as redes sociais, elas dão voz às pessoas. E aí, assim, se elas têm um pouco mais de conteúdo, um conteúdo mais qualificado, você dá voz a um conteúdo qualificado. Se elas não têm um conteúdo qualificado, você também acaba dando voz a um conteúdo não qualificado. Então, isso sempre tem que ser olhado como uma baliza importante. Já em relação à sua questão, Milena, que você perguntou sobre o que o Facebook faz, por exemplo, com o que é fake news ou que não é verdadeiro, de abril para cá, o Mark Zuckerberg, a empresa Facebook, vem desenvolvendo técnicas algorítmicas, ou seja, rotinas programadas para poder banir, então para poder retirar coisas inverídicas, as chamadas fake news. Só que assim, a gente sempre quando olha a tecnologia tem que tomar um cuidado absurdo e extremo, que é não dá para você compor, desenvolver e propagar ferramentas tecnológicas que vão proteger a gente da gente mesmo. Por exemplo, para o fake news, para a desinformação e mais especialmente para o efeito manada, o filtro ele é também tecnológico, mas ele tem que ser o filtro cultural, ele tem que ser o filtro de entendimento, de você conseguir olhar aquilo que está sendo propagado e identificar se tem fonte, se não tem, se é verdadeiro, se não é, se é danoso a alguém ou não é, se atenta contra a honra de alguém. Então, esse filtro ele precisa funcionar pelo seguinte, por mais que o Facebook ou qualquer outra empresa ele desenvolva alguma coisa nesse sentido, o que a gente está fazendo aqui, nesse momento, fica fora de qualquer filtro. Que é aquilo que eu posto, que é um texto escrito, é mais fácil e mais simples de verificar. Mas aquilo que eu digo ao vivo é difícil de você verificar. Então, por mais que a gente tenha ferramentas, mas essas ferramentas não vão proteger a gente da gente mesmo. Né? Para a proteção da gente contra o que a gente propaga de inveracidade, que é chamada de fake news, né? De boatos, ou então para proteger a gente do efeito manada, vale um pouco mais de leitura da realidade, uma leitura um pouco mais cuidadosa, um pouco mais assertiva. Tá? Isso mesmo. Eu queria Obrigada, só indicar Eu queria só primeiro parabenizar a participação da Milena, né? Tanto aqui nessa live quanto a participação política tão jovem e tão preocupada com as questões sociais.
E isso é muito importante, né? Eu queria deixar uma indicação de livros que eu nem mandei para você, mas é justamente um estudioso, aí, um sociólogo estudioso dessa questão do net-ativismo, porque o nome disso é net-ativismo, e ontem nós conversamos sobre isso, que é o Máximo de Felice. Eu falei certo o nome dele? Máximo de Felice. Net-ativismo da ação social para o ato conectivo, né? Então ele tem pós-doutorado em sociologia, ele é um cara que estudou sobre esse tema, e a forma como ele define o conceito de net-ativismo está relacionado ao seguinte: segundo ele, net-ativismo é um termo que expressa a forma de organização, atuação, debate e aspectos de diversos movimentos por meio de fluxos informativos, que não podem ser caracterizados não como somente virtuais e nem só como presenciais. E aí, de novo, a gente encontra uma ponte dessa definição com a questão do cyberespaço, né? Porque é algo confluente que está sempre entre o virtual e entre o real. Muitos desses movimentos, eles nasceram primeiro nas redes sociais, muitos movimentos sociais, e só depois que eles se materializaram nas praças, nas ruas, e viraram manifestações presenciais, né? E o contrário também é verdadeiro, também há organizações que já eram consolidadas, já tinham um trabalho de luta em andamento, e depois se organizaram via rede social e pela internet, de modo a reforçar esses movimentos, né? Então, acho que é por isso que o autor, ele vai falar de fluxos informativos, e esses fluxos informativos, muitas vezes, eles começam a se construir na internet e depois que isso é dado vazão na rua. Eu acho que o grande exemplo disso foi em 2013, com aquelas passeatas sobre a diminuição da passagem do transporte público, que começou na internet, né? Não é só 20 centavos, não foi esse o slogan? Não é só por causa de 20 centavos. E isso começou a tomar uma proporção nas redes sociais, o que levou a manada, né, Demetrios? Levou a manada para a rua depois, né? Uma manada enfurecida e injuriada já com as questões de 2013, né? Eu acho que é isso. É isso que eu ia falar. Eu queria saber um pouco da opinião de vocês, e da Milena também. Hoje eu tô a rainha das perguntas, hein? Como é que vocês enxergam o efeito disso, né? Porque a gente sabe que hoje a gente está num contexto político muito complicado, né? De um presidente cujo perfil não tem uma postura de presidente de um país. Travou? Travou. Ela foi boicotada. Foi boicotada. Começou Censura. a falar aí, É ó. censura. Ia seguir funcionando. É censura. Olha aí, ó. Vem cá, Facebook, hein? Dessa vez não fui eu que travei. Ó, travou de novo. Refaça que é a a sua minha pergunta, conexão. Gabriela. Você estava apontando Tá como é todo que a mundo gente me ouvindo enxerga essa agora? questão Tô Eita. ouvindo. das redes sociais. Agora sim. Tá o seu dedinho Agora vocês na estão tela, me mas tá ouvindo? tudo bem. Bom, enquanto a Alô? Gabriela se ajeita lá, deixa eu trazer algumas coisas que aparecerão aqui, por gentileza, se vocês me permitirem. Gente, Tá? a Globo News trava, então tá tudo certo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A Mas Maria então, Beatriz do oitavo ano D passou por aí, né? Passou por aqui. Como quase que toda quarta-feira ela passa, se não todas as quartas-feiras. Nossa amiga de trabalho, a Ivanice, um abraço, Ivanice. O Vinícius a gente
já o André comentou a fala dele junto com a Gabriela. Passaram também a Fernanda do Prado Cusiol, Ah, a Fernanda. Rosilene Jesus, essa pessoinha aqui, a Michele Borges. Michele, eu sei que você está em Minas, faço votos de que você esteja bem, tá? Um abraço. A Michele foi nossa aluna aí no Magine, alguns Legal. anos atrás. Bom, para variar, família A Galvão. família Galvão tá aí. Olá, Mariane. Falando nisso, a semana que vem, o tema é profissões do futuro. E aí nós teremos na bancada um representante da família Galvão, José Galvão. Será uma honra Que tê-lo aqui. massa. Isso. A O- Patrícia, sempre generosa. Oi, Patrícia. Patrícia Paulo passou por aí. Bacana de ter amigos, é isso daí. A Rosilene já tinha passado e tal. A Beatriz. O Robério. Ai, meu Robério primo. elogiando a prima. O Vai Robério elogiando a começar. prima dele, Gabi, né? Tem mais a dona Jane Feliciano. Ah, minha tia, minha A madrinha. Gabi tá sem vídeo? Tá travada, né? A Sara Amaral provavelmente está desmembrando a família, né? Porque ela pertence à família Galvão. Não sei porque ela assinou aí como Sara Amaral, mas tudo bem. É. Né? Bom dia, família Amaral e Oi, Galvão. Pro. Cai tudo na prova, viu, Pro? A Nádia Feliciano. Bianca Legal. Galdino. Legal, quanta gente bacana. A Sara Amaral até reverberou aquela questão do Pokémon, né? O pessoal que saía pedindo licença porque queria pegar Pokémon na estrada. Eu acho que esse era o Quem Demetrius. viveu sabe. Quem viveu sabe, né, Sara? Acho que todos nós, professores, vivemos isso. Mas eu acho que ela tá falando de professor mesmo, hein? Também Essa sabotagem da burguesia. Ah, Né? de professor caçando Pokémon. Acho que Oi, era professor. Vinícius. É verdade, Vinícius. Travou, hein? E travou Eu mesmo, não a Gabi não consegui voltou ainda. Sabotagem no voz, Facebook. A voz. A imagem não. O áudio tá normal. Ok. Ah, O é? dedinho ainda tá na tela. Eu Dedinho acho travou, que é a minha congelou. conexão aqui. Eu posso te derrubar e trazer você de novo. O que você acha? Ah, eu Nossa, que acho forte. ótimo. Então tá bom. Faz isso. Ele vai me Torcer, derrubar. siga, pra Ai, tudo que dê medo. certo. Eu Vamos fico ver se- imaginando e se essas coisas que a gente fala na Aê. internet fossem literais. né? Derrubar e porrar, assim, né? Imagina, vou te derrubar para depois te trazer de volta. Esse é o problema. Só que eu a trouxe de volta e ela resolveu sair, né? Ela resolveu encarar literalmente, como você disse. Bom, a Gabriela estava perguntando acerca de como é que a gente vê essas questões relacionadas ao caminhar das redes sociais. Então, é assim, eu não tenho uma posição maniqueísta sobre a questão de que tudo é bom ou de que tudo é ruim. Eu vejo o seguinte, as redes sociais, assim como as ferramentas tecnológicas, assim como o próprio desenrolar da história, elas dão vazão à fala das pessoas. Elas dão vazão às intenções das pessoas. Elas mostram, um pouco mais ou um pouco menos, o que são as pessoas genuinamente. Então, eu vejo o seguinte, que a rede social, ela é uma extensão daquelas pessoas que a gente não conseguiria alcançar e passa a alcançar ao longo do dia a dia. Mas não vejo nem como algo maléfico, nem como algo benéfico. Eu vejo hoje como algo imbricado, assim, ligado diretamente a gente, que a gente não consegue se distanciar disso. A Gabriela já respondi sua pergunta antecipadamente. Eu queria responder, só que queria responder por último, porque eu queria apresentar minha breve apresentação também, aí já respondia junto com a minha apresentação, para não ficar muito tempo. Ótimo. A hora que você subir ela aí, a gente coloca na tela, meu querido. Ah, o Demetrius Emiliano quer comentar, não? Então, peraí, eu vou subir. Vê se eu lembro, né, que eu esqueci. Peraí. Vocês estão me vendo agora perfeitamente?
Perfeitamente. Sim, Trocou perfeitamente, de lugar com a tá? Milena. Oi? Isso. Só pedir para apresentar agora, André. Isso. Show de Oi? bola. Ih, saiu. Saiu? Pede novamente para compartilhar lá, por favor. Foi o Zé me derrubando aqui. Não, só derruba a Gabriela. Pois é, meu bem, mas eu me reergui, tá? Fênix, né? Ah, derrubou o Demetrius. Caiu bem na hora. Eu tô achando que a nossa live tá sendo censurada, hein? Essa que é a André, verdade. pede para compartilhar novamente, por favor, a sua tela. Tá. Agora foi, minha querida. Foi? Show de bola, tá certinho. Bom, então, brevemente eu vou comentar aqui sobre relacionando as questões da Já não tá informação. mais. Ué, Já não tá mais. o que eu ouvi? Já sabemos a posição política do Facebook, né? É. Ou da nossa equipe editorial aqui, né? Eu acho que sou eu, hein? Pra falar a verdade, sou eu. Quer que eu vou buscar? Ou não vai? Ah, sou eu. Eu tava interrompendo o compartilhamento em vez de ocultar. Não fala pra ninguém não, tá? Quem sabe faz ao vivo. Assim mesmo, diga um pleonasmo. Acho que agora foi, né? Foi. Só Bom. você não ocultar. Eu só ocultei agora, não interrompi. Bom, então tentar relacionar a questão da informação, comunicação e redes sociais com a indústria cultural e cultura de massa, né? Vou tentar ser breve, apesar do tema ser bastante longo, né? Extensivo. Então, olha só. É a partir de uma análise da escola de Frankfurt que vai estudar a crítica da sociedade da comunicação de massa. Eles vão estudar a partir do século XX, né? O que está acontecendo no século XX? Então, estão crescendo movimentos de televisão na comunicação, do rádio, do cinema, quadrinhos, por exemplo. Então, são 4 instrumentos de uma grande reprodução onde você pode atingir e alcançar muita gente, né? Tanto na televisão, rádio, o cinema e os quadrinhos. É evidente, assim como a internet hoje em dia, né? Isso foi ao longo do século XX, né? Vai depender sempre da localidade onde está inserida, né? Pensando nos Estados Unidos, o rádio vai expandir a partir da década de 20. No Brasil, por exemplo, é só a partir dos anos 30, 40, ainda de forma mais para a classe média. Mas, enfim, eles vão estudar isso, né? Como a reprodução da comunicação, da arte, da cultura está sendo de forma bastante massificada. Tá? Isso aí. Quais são as características desses estudos? É estudar o tempo livre de lazer da classe média e trabalhadora urbana, né, como eu disse anteriormente. Então, eles vão estudar que esses grandes corporações vão tentar a finalidade de ter o lucro, né? É uma capacidade também de padronização dos gostos e interesses, quase que não sai, dos gostos e interesses desse público. Né? Vai ter um padrão muito grande, né, de como formatar um tipo de noticiário na TV, um tipo de novela, um tipo de filme, tá? Uma tentativa de massificação desses produtos, ou seja, né, pegar um produto ou uma cultura restrita a um grupo e tentar massificar para todos os outros. E vai ser sempre produção em série, né? Você pode perceber que várias temáticas de filme, por exemplo, de espionagem ou de ação ou comédia romântica, né, são produzidas seriamente sem uma grande variação entre elas. Tá? Isso é pensando ainda no século XX com esses tipos de instrumentos, né? Televisão, cinema e etc. E atualmente com as redes sociais. Né? É claro que esses autores que são do século XX não estudaram redes sociais, né? Já morreram. Mas eu acho que é importante a gente partir deles para a gente pensar, ou pelo menos refletir sobre como está configurado atualmente, né, nesses outros meios. Então, eu coloquei só 2 imagens aqui, né? O Face e o WhatsApp, por exemplo, mas para pensar eles em que sentido?
a capacidade agora de reprodução é até aumentada, né, em relação à TV e rádio, por exemplo. E até às vezes complementar com a TV e rádio, né? Então, programas televisivos ou radiofônicos utilizam-se de redes sociais também, né? Então, essa reprodução é potencializada. Outras questões que a gente podia levantar é a questão da absorção ou a incapacidade de absorção, né? Se você pegar a linha do tempo do Facebook, né, é infinita, né? Você vai passando na sua timeline linha do tempo, vários tipos de conteúdo, pode ser o net-ativismo, pode ser uma foto de gatinho, pode ser uma foto da sua mãe, de forma totalmente, às vezes, aleatória ou sem nenhuma reflexão. Bom, não sei o que eu posso passar. Quais são as possibilidades de a gente estudar ou de refletir sobre esses movimentos atuais relacionados às redes sociais? Então, eu vou trazer um outro teórico, que é chamado de Raymond Williams. Então, a partir dele, o que poderia estudar? Estudar a reprodução e produção de significados e valores. Então, além de estudar a reprodução, ou seja, você vai estudar um filme e vai estudar como é que ele é reproduzido e seus significados e valores, vai estudar também como ele é produzido e quais são os seus significados e valores que eles querem trazer para a película. Estudar também as instituições. Eu acho que a fala do Zé, né, sobre o Facebook, o Google, por exemplo, né, vai parte por aí. Então, a gente estudar como é que essas empresas, e dá até da nossa live da semana passada, né, como é que essas instituições, Facebook, Google, Amazon, etc., elas se relacionam com o poder público, como é que elas formam os grandes monopólios, né, estudar também como essas novas produções afetam nossas relações sociais também. Então, de que forma a gente se relaciona através da internet, como a gente conversou aqui sobre efeito manada, e também compreender essas convenções formais da internet, né? De repente, até a Milena deve saber muito mais que a gente. Então, de que maneira a gente pode estudar isso, né? A gente perceber também o like, qual o sentido do like e de que maneira ele vai produzir o maior ou menor capital. Como é que está organizado o comentário no Face, o comentário no YouTube, por exemplo, né? De repente não está de uma forma produzido para um grande debate, da forma como está construída a plataforma. Então, é entender as instituições, tanto a sua relação com o poder público e a sua empresa, entender como é que elas transformam nossas relações sociais no dia a dia, e também entender como é que são as convenções formais dentro dessas plataformas. E, para terminar, acho que até respondendo a pergunta tanto da Milena, a fala da Milena e a pergunta da Gabriela, é o seguinte, né? Tem qual o intuito do Raymond Williams, ele está falando sobre televisão ainda na época, né? Em meados do século XX, toda cultura é abrir a possibilidade para que todos detenham o poder de interpretar e de usar criativamente signos e formas de organização da cultura. Então, respondendo a pergunta da Gabi, eu acho que tem que abrir cada vez mais. Em que sentido? Tem que ter o Chavoso da USP, tem que ter o Funkeiro Cultos, é claro que sempre com a preocupação dessa massificação ter um período de reflexão, coisas que a gente não consegue ter no nosso dia a dia, mas também não pode ficar restringido a um grupo de pessoas, né? Então, quem tem a oportunidade de fazer um vídeo, de fazer um comentário, de produzir um meme e refletir sobre isso, eu acho importante. E as referências, né? Eu queria recomendar o Tempero Drag, que é um canal no YouTube, muito bom. Muito bom esse canal. E os 2 livros, né, que eu me orientei aqui, né? O Raymond Williams, Palavra-Chave, que é um dicionário de palavras-chave sobre cultura, comunicação, etc. E a professora da USP, chamada Maria Elisa Sevascos, também muito boa. Então, aqui, para terminar, pode tirar. Eu queria falar sobre isso mesmo, né? A questão primeiro, tem que ser interdisciplinar, como estamos fazendo aqui, né? Então, esse estudo tem que ser de caráter interdisciplinar e tem que dar voz para todos. E, a partir disso, a gente vai começar a refletir. Outro problema é tempo de reflexão, né? Não depende só da internet, né? Depende de como é que a gente se configura e se organiza socialmente. A gente tem tempo de parar
refletir. E a culpa, eu também, como o Zé disse, a culpa não é só... Não tem o culpado da ferramenta, né? O culpado não é a ferramenta, é quem domina a ferramenta, né? Se você percebeu, o noticiário, desde a década de 50, ele é organizado de uma forma que também impede a reflexão. Você tem uma notícia sobre o rombo da Previdência e depois tem a notícia sobre o show de um grupo e o jogo de futebol. Cadê o tempo de você refletir, de você opinar, de você pensar? Então, a culpa, eu não quero demonizar a internet aqui também, não. Bom, é isso. Alguém quer complementar? E assim, o que a Milena falou, né? Então, os funkeiros cultos é importante porque vai disseminar algum tipo de ideias reflexivas. Tá? É claro, sempre com o problema depende de uma total banalização, mas aí está a nossa conversa aqui, o maior tempo de reflexão. E, professor, ainda sobre os funkeiros cults, tem um grupo que foi criado também, que é professores funkeiros, que são professores que se voluntariam para ensinar essas pessoas em situação de vulnerabilidade, nas favelas e tudo mais. Então, eu estou participando de uns grupos no WhatsApp que tem de biologia exatas e humanas, né? E tem professores lá no grupo que eles vão mandando arquivos para a gente estudar e tudo mais. Eu até baixei um cronograma de estudos lá para o Enem, e eu imprimi e tudo mais, então é bem legal, assim. Acho bem legal isso, porque eu entrei na faculdade, na graduação, em 2004. Eu comecei a graduação de História no Rio de Janeiro ainda, numa federal. Em 2016, eu entrei no mestrado numa federal de São Paulo. Eu me impactei com o que eu vi na faculdade. Era uma diversidade muito maior do que eu vi em 2004. A questão de gênero, a questão de raça, etnia, LGBT... Eu me encantei a favor, né, claro. Então, assim, na minha época, não tinha a diversidade que eu vi quando eu entrei no mestrado em 2016 na faculdade. Muito bom. Uhum. Eu acho que eu vi isso muito na minha infância. Eu vi a faculdade, assim, porque, na verdade, eu sou pobre e tudo mais, então, tipo, para pessoas pobres, tipo, eu vi a faculdade como, nossa, que coisa, tipo, fora de outro mundo, porque eu nunca tinha convivido com alguém que tinha feito faculdade. Meus pais nunca fizeram faculdade. Minha família nunca fez faculdade, que é parte de mim. Então, tipo, hoje eu tenho sonho de fazer faculdade, mas não é uma realidade que eu vi, sabe? Então, é algo que real tem que ser mais democratizado, sabe? E isso me gerou uma curiosidade agora aqui. Você pretende fazer qual curso, assim, Milena? Qual área você gostaria de estar seguindo? Nossa, o Demetrio já puxou o tema da próxima semana, né? Você viu? Que timing legal, né? Muito bom. É o gancho, né? Uhum. É o gancho para fazer o marketing para a próxima semana. O professor José Carlos fala, a gente sempre conversa sobre isso. Ontem eu mandei mensagem para ele sobre umas coisas sobre a faculdade. Ele não me respondeu, por acaso. Estou muito chateada, não vou falar com ele até ele me responder. Mas eu pretendo... Ela não mandou ontem, não. Ela mandou hoje, 2h da manhã. Verdade, 2h da manhã, verdade. Eu fui perguntar para ele sobre como é estudar na França, se ele poderia me ajudar. Enfim, eu quero... passa férias lá sempre. Sim, nossa. Falo que eu respondi isso daí. Então, eu pretendo fazer o curso de História da Arte agora. Eu gosto muito de arte e eu gosto muito de história, então vou juntar os dois. E aí eu estava vendo sobre se vale a pena estudar aqui no Brasil ou fora, como por exemplo na França. Aí eu fui perguntar para o professor com a maior vontade assim do mundo. Ô professor, você sabe alguma coisa sobre estudar a história da arte na França? Você poderia me passar alguma informação, alguma coisa assim? Aí ele, não quero você na França, você vai estudar na Unifesp. Aí eu, tá bom. Tá bom. Aí, tipo, ele não me respondeu mais. Simples e direto, né? O curso de lá, de História da Arte, é maravilhoso. Você vai se encantar e você vai estar próximo dos seus. Tá bom, professor? Milena, oi? É o seguinte, quando chegar em casa a gente conversa, tá? Ao vivo não. Ó, não quero vocês brigando comigo depois não, hein? A gente conversa. Medo. Apesar que Guarulhos e França, acho que mais perto é França, hein?
Passei 2 anos indo direto para Guarulhos, mas eu tô com saudade agora. Tá preso em casa, preferi estar indo para Guarulhos todo dia. Tenho 2 anos para pensar. 1 ano e meio, na verdade. Sim. Tem um tempinho aí. Tem. Bom, mas o Demetrio foi, né, certeiro, né? Acho que ele pensou nisso a semana inteira. Muito bom. Já Eu tem sei um qual gancho é a para semana que intenção vem. dele. A intenção dele é entregar uns backers na mão da molecada, mostrar um laboratório e tal, sempre puxando a sardinha pro lado dele. A biologia, ela é uma disciplina, uma área do conhecimento, assim, que ela é capaz de dar umas orientações em todos os segmentos, né, da vida do ser humano. Então, a Bom, gente tenta mostrar isso. Vocês sabem que o professor... Né? Vocês sabem que o professor Demetrios, ele entra na sala falando que é a melhor matéria, aí depois ele fica a aula toda falando mal das outras. Mentira, ele só fala que a melhor é a biologia, é ciências mesmo. Eu discordo, né? E você sabe que Também. não é, né? Até porque você Com falou de esse- história aí, né? Eu sou... Com esse Mas eu Teve dois gosto de bons professores. biologia. Mentira, eu não gosto. Assim, Mentira! eu gosto de ciências, mas não na parte da biologia. Eu gosto mais de física do que de biologia. Olha que eu não entendo nada de física, mas é melhor. Milena, existe história da biologia, mas existe biologia da história? Não, então... Não, mentira. Eu só não gosto da parte de doenças da biologia, que eu tenho um medo danado. E aí eu não vejo as coisas. Mas eu gosto de biologia, mas menos da parte de doença. Não fala de doença parte de mim, não, pelo amor de Deus. Que eu tenho os trecos. Bom, penso eu que com esse gancho aí acerca das profissões do futuro, o que fazer, o que não fazer, acho que a gente pode aproveitar e caminhar para as considerações finais e depois continuar essa disputa, essa rixa aqui nos bastidores do estúdio. Pode ser, senhoritas e senhores? Pode sim. Pode ser. Queria agradecer e falar, desculpar que eu corri muito na apresentação. Quem tiver alguma dúvida pode mandar no Face ou no WhatsApp. Tá? E um abraço e agradecer a todos. Eu vou falar na semana que vem da profissão do passado, que é professor em sala de aula, né? Bom, Beijo, quero pessoal. também agradecer a todos vocês. É algo muito significativo para mim estar aqui perante a vocês, que antes de qualquer coisa são pessoas que são minhas amigas, né? E isso é importantíssimo na construção desse nosso espaço e de tudo que nós tentamos fazer aqui. Mesmo sendo quarta-feira, quero desejar uma boa semana a todos que nos assistam, que vocês possam ter uma semana em paz, com calma e que tudo que vocês têm planejado dê certo. E dizer que na quarta-feira estamos aqui novamente e é sempre uma honra e é sempre um prazer muito grande fazer parte de tudo isso. Valeu a todos. Eu quero deixar um beijo enorme, agradecer o pessoal que acompanha, que comenta no chat, e aproveitar para pedir para vocês que acompanham toda quarta-feira que vocês nos ajudem a divulgar aqui esse canal e esse bate-papo para que as nossas conversas elas sejam ampliadas, né? Eu acho que é essa a nossa intenção, para que a gente amplie as discussões, o debate, a reflexão. E agradecer vocês, meus amigos, agradecer hoje a participação da Milena, que foi super legal. E é isso. Um beijão e uma boa semana para vocês todos. Não, hoje Puxa o gancho, agora eu falo. E sempre, porque eu sempre vou estar aqui de xerife, assim. Gente, então, eu queria agradecer por todo mundo que assistiu, porque eu, pelo menos, não acordaria 8h30 da manhã, pelo amor de Deus, vocês são muito corajosos, tá? E outra coisa também que eu quero direcionar meus agradecimentos, não, minhas considerações finais para os adolescentes da minha idade, que, por favor, se interessem por esses assuntos, porque não é difícil, eu juro que não é difícil. É só as pessoas que tentam falar que falar de política é difícil ou é coisa de outro mundo, mas não é uma coisa que é uma ferramenta para mudar de verdade a nossa realidade, e é o que eu tento mostrar na minha militância, ou estando aqui também. E é isso, obrigada para todo mundo que assistiu, e é isso, só. Bom,
Para findar aí, eu gostaria mais uma vez de agradecer aos meus nobres colegas, gostaria de agradecer aos adolescentes da minha idade que vão assistir posteriormente o que está sendo disponibilizado aí no Facebook, e mais ao longo da semana a gente acaba subindo também esse material lá no YouTube. E também agradecer aos adolescentes da idade da Milena. Gente, mais uma vez, foi um prazer. Quarta-feira que vem, dia 8, a gente volta com Profissões do Futuro. Até mais. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Tchau.